Olá. Tem jeito de não. Tem jeito de não. Tem jeito. João, vou te convidar, tá? A minha conexão tá um pouquinho ruim hoje, mas vamos. Oi, E ali, João. boa Tudo noite, bem? tudo bem? Tudo bem, tudo maravilhosamente bem. Então é com você agora, né? Então vamos iniciar então, né? Obrigada. Então tá bom, vamos lá, obrigado. Vamos todos fechar nossos olhos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos assentar confortavelmente na sua cadeira, no seu sofá. Colocando as mãos sobre as pernas, concentrando-se mais especificamente na sua respiração. Inspirando, soltando o ar vagarosamente, relaxe. Inspirando tranquilamente, calmamente. Soltando o ar mais uma vez, vagarosamente, tranquilamente. Percebendo o ar entrando e saindo. Inspirando pela última vez. Soltando o ar, relaxando. Nesse momento, vamos agradecer ao nosso irmão mais velho, ao Mestre Jesus, aquele que nos ama com o amor mais puro e intenso que existe. Vamos dedicar a nossa qualidade de vida, ao nosso bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Inicie por relaxar todas as partes de seu corpo, toda a sua musculatura, respirando tranquilamente, calmamente, equilibradamente. Relaxando o couro cabeludo, músculos e os nervos faciais. Relaxando seus ombros, relaxando a musculatura das suas costas. Solte, relaxe. Respirando tranquilamente, calmamente, equilibradamente. Visualize-se neste momento num lugar muito agradável, num jardim cheio de flores, árvores frondosas, um céu azul cintilante, a brisa que sopra, os seus cabelos, suas vestimentas, o perfume das flores, o bálsamo celeste, vindas da natureza, refrigera seu espírito, sua mente, seu corpo, sua alma, neste momento.
respirando tranquilamente, calmamente, equilibradamente. Visualize-se nesse jardim celestial, recebendo esse bálsamo de luz celestial, vindas do astral superior, do universo, do cosmos. Uma luz celestial azul cintilante. Essa luz interpenetra em seu corpo, em sua mente, em sua alma, em seu espírito. E ela vai limpando, vai purificando todas as impurezas, restabelecendo a sua saúde, a sua paz, o seu alto equilíbrio. Mantenha-se concentrado no ar que entra e no ar que sai das suas narinas, dos seus pulmões. Mantenha-se no estado de paz, de tranquilidade. Mantenha-se na harmonia, no equilíbrio, na paz. Todas as vezes que se sentir desconectado, com os pensamentos vagando, volte a sua atenção para a sua respiração. E concentre-se sempre no ar que entra e no ar que sai das suas narinas, dos seus pulmões. O bálsamo celeste divino jorra intensamente sobre você nesse momento, sobre nós, e essa luz de Deus vai purificando cada parte do nosso corpo. Cada célula vai sendo purificada, cada órgão. Os seus átomos vibram numa frequência de luz. Os seus chakras vibram numa frequência de paz, de amor, de equilíbrio, de harmonia. Respirando tranquilamente, calmamente, fazendo nossa contagem de retorno, de volta. Três, retornando vagarosamente, tranquilamente, calmamente. 2. Já fazendo nossos agradecimentos ao Mestre Jesus, à Mãe Divina de toda bondade, a Deus, aos anjos guardiões protetores, aos anjos celestes. Lembrando de fazer esse pequeno momento na sua casa todos os dias, para que você se mantenha numa frequência de paz, de harmonia, de tranquilidade. 2, retornando vagarosamente, agradecidos, lembrando que o filho agradecido é sempre aquele que recebe os melhores presentes do Papai do Céu. Retornando definitivamente, podemos abrir nossos olhos. Obrigado, Aline. Obrigado você, João. Boa noite, fica com Boa Deus. noite. Tchau, tchau. Fique com Deus. Então, boa noite a todos. Obrigado por vocês estarem aqui conosco, participando de mais esse encontro.
E hoje a gente vai abordar um tema das aulas de psicoeducação dos pacientes que estão em tratamento espiritual, mas que eu tenho certeza que é um tema que vai ser pertinente a todas as pessoas que estiverem aqui hoje nos ouvindo. Então, nós vamos falar sobre o perdão. O que significa perdoar, né? Aqui é sobre o perdão em família, mas na verdade nós vamos abordar o perdão em todos os seus aspectos. O que significa perdoar? Perdoar é, acima de tudo, uma habilidade de compreender as dificuldades das outras pessoas. Então, nós temos que nos colocar na posição de quem busca compreender os motivos, as dificuldades daquelas pessoas, as dores, os sofrimentos, os transtornos que aquela pessoa está vivenciando e que faz com que ela tenha determinada atitude para conosco. Então, é desenvolver essa habilidade de compreender. É desenvolver a habilidade também de se colocar no lugar do outro, de ter empatia pela outra pessoa. Então, o perdão está relacionado a muito mais a nós mesmos, ao nosso desenvolvimento, ao nosso aprendizado, às nossas práticas, do que a pessoa que está nos proferindo alguma ofensa, alguma agressão. Essa é a visão que nós precisamos ter. O perdão no cotidiano. É importante a gente perdoar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Talvez a gente faça uma análise da nossa vida e a gente perceba que todos os dias nós temos que estar praticando o perdão em algum momento que seja das nossas vidas. E por que isso? Porque todos nós somos suscetíveis a erros. Todos nós cometemos falhas. Então, o perdão é algo que tem que ser praticado a todo instante. Todos os momentos da nossa vida nós vamos estar sujeitos a nos depararmos com pessoas do nosso convívio familiar especialmente, que vão nos chatear em algum momento do dia, vão nos ofender em algum momento, vão nos tratar com indiferença, com hostilidade. E nós vamos ter que saber perdoar isso diariamente. Isso é uma prática diária. Se nós não conseguirmos perdoar as pequenas coisas do dia a dia, aquelas pequenas indelicadezas, aqueles pequenos gestos de sabor do cotidiano, da convivência diária, como que nós vamos conseguir perdoar as grandes coisas? Então, é por isso que o perdão no cotidiano é um exercício, é uma prática. A gente vai começar praticando o perdão diante das pequenas ofensas, diante das pequenas indelicadezas, para que, se for necessário, nós possamos praticar o perdão diante de ofensas maiores, diante de danos maiores. Então, perdoar é impositivo para cada hora e para cada instante. Cada hora, cada momento do nosso dia, cada instante do nosso dia, nós temos que estar aptos a perdoar. Perdoar e esquecer é a mesma coisa? Perdoar e esquecer é a mesma coisa? Perdoar é você renunciar à vingança. Quando você perdoa, você coloca na sua mente, no seu coração, que você não quer se vingar, que você não quer dar o troco na mesma moeda, que você não quer fazer com que a pessoa pague aquele mal que ela te causou. Então, você perdoa quando você renuncia à vingança. Não significa esquecimento. Esquecimento é amnésia. Esquecimento é outra coisa. Né? A gente esquecer, deixar de lembrar, não tirar da nossa lembrança aquele fato, aí já é um outro aspecto. Não tem nada a ver com perdão. Então, eu entendo, na nossa condição aqui na Terra, de humanos, de falíveis, de pessoas que com várias dificuldades, que o esquecimento ainda é um passo talvez maior, que a gente tenha dificuldade de alcançar. Justamente porque eu acho assim, eu não tenho problema de amnésia, eu não tenho problema de memória, então eu vou acabar lembrando quando eu vir aquela pessoa, quando eu estiver em determinado local,
Aquilo vai me remeter ao ocorrido. Mas não quer dizer que eu vou querer fazer com que aquela pessoa pague na mesma moeda. Então, para o espírito evangelizado, o perdão e o esquecimento, eles devem caminhar juntos, eles devem caminhar lado a lado. Por quê que eles devem caminhar juntos? É justamente para nos libertar da tristeza que está atrelada àquela ofensa recebida em um outro momento. Então, eu tenho que buscar esquecer? Tenho. Não quer dizer que eu não esqueci, então eu não perdoei. Não. Quer dizer que a partir do momento que eu busco esquecer, que eu deixo de reviver aquele momento, porque quando eu estou revivendo aquela agressão, eu estou revivendo aquela ofensa, é uma ruminação psicológica. Eu estou ali torturando a minha existência, o meu ser, com aquela dor e revivendo aquele sofrimento. Então, o perdão, ele deve caminhar junto do esquecimento, que é para que a pessoa ofendida deixe de sofrer, se liberte daquela tristeza. Mas para todos os instantes a gente tem que lembrar que o que nós devemos praticar é a oração e a vigilância. Então, eu não consegui esquecer. Eu consegui perdoar, mas eu não consegui esquecer, aquilo vem à minha cabeça. Então, vamos orar e vigiar. Para que a gente não queira pensar na vingança e para que a gente não permita que a lembrança nos traga mais dor e mais sofrimento do que o fato ocorrido na época ocorrida. A misericórdia, ela já vai além do perdão. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Foi o que André Luiz nos disse no livro Respostas da Vida, no capítulo 22. Então, a misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É o que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Allan Kardec. Quer dizer que se eu não esqueci, eu não sou misericordioso? Não. Quer dizer que nós estamos caminhando no nosso processo evolutivo. Nós temos também que sermos misericordiosos com nós mesmos. Nós temos que nos perdoar, que aceitar as nossas dificuldades, às vezes, de perdoar o próximo, de perdoar as ofensas recebidas. Mas o nosso objetivo aqui não é nos tornarmos espíritos evangelizados, espíritos em busca do crescimento, espíritos em busca de uma evolução. Então, nós vamos tentar colocar em prática a misericórdia, que é a partir do momento que nós conseguimos colocar o esquecimento e o perdão lado a lado, caminhando juntos, e para que nós possamos perdoar e esquecer as ofensas recebidas. Esse é o caminho para nos tornarmos brandos e pacíficos. É um caminho, gente, né? É um caminho, e todo caminho deve ser o quê? Percorrido. Então, a gente precisa permitir o nosso tempo das coisas acontecerem. A gente precisa permitir que as coisas caminhem de acordo com o tempo que nós temos dado para nós mesmos. E não querer sair atropelando, agora eu tenho que perdoar, eu tenho que esquecer, eu não posso me vingar e eu tenho que ser misericordioso. Calma. Vamos uma coisa de cada vez. Perdoa. Amanhã você tenta já não permitir que aquele pensamento povoe sua mente por muito tempo. Vai deixando aquilo de lado, lá, esquecido, num canto. E quando você perceber, você já conseguiu ser misericordioso com aquela pessoa que te ofendeu. E como obter o perdão das minhas próprias faltas? O auto-perdão. Como que eu vou fazer para alcançar esse auto-perdão? Porque na maioria das vezes, a maior dificuldade que nós temos é para nos perdoar. Na maioria das vezes, isso é o que causa o maior sofrimento. A culpa, o remorso, dos gestos, das atitudes praticadas por nós mesmos, das escolhas que nós mesmos fizemos. Então, a gente precisa entender que nós temos que buscar, em primeiro lugar, nos perdoar.
nos amar, nos permitir errar e seguir em frente. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 661, traz a seguinte mensagem: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Gente, o amor não cobre a multidão dos pecados? Não é esse o ensinamento? O amor cobre a multidão dos pecados. Então, a partir do momento que eu mudo a minha conduta, que eu mudo as minhas atitudes, que eu coloco as minhas ações em prática, as ações que eu planejo que sejam positivas, que eu coloque as minhas virtudes em prática, eu estou conseguindo o meu próprio perdão. Eu estou conseguindo que eu me supere cada vez mais. Porque se a gente não mudar de atitude, não adianta a gente orar, não adianta a gente pedir, rogar a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, me perdoe. Porque Deus sempre nos perdoa. Grande verdade é essa. Deus é misericórdia plena. É o amor e bondade na sua forma mais pura. Então, Deus sempre nos perdoa. Mas se nós queremos realmente nos sentir perdoados, nós precisamos mudar as nossas condutas, mudar os nossos atos. Porque são essas boas ações que nós realizarmos que vão valer mais do que todas as nossas palavras, mais do que todos os gestos anteriores. Existe a lei de reabilitação moral. Como que funciona essa lei de reabilitação moral? Ela é baseada no seguinte tripé: arrependimento, expiação e reparação. São as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta que a gente tenha cometido e as consequências dessa falta. Então, em primeiro lugar, eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer que eu errei e colocar a expiação. O que é a expiação? A expiação é eu vivenciar aquela mesma experiência. Então, é a partir do momento que eu me proponho a vivenciar aquela experiência que eu provoquei, que eu causei, então eu vou estar expiando aquele meu dano causado por uma outra pessoa. E a reparação, quando eu me proponho a ter atos melhores, atos positivos, atos amorosos, baseados na caridade, no amor ao próximo. Então, a partir daí, eu estou promovendo a minha reabilitação moral. Eu me arrependo, eu expio aquele dano. Como que eu posso expiar? Eu posso procurar a pessoa, pedir desculpas, pedir que ela reconsidere aquela minha postura. Eu posso tentar corrigir aquele mal. Se eu fiz um mal a alguém e vamos supor que aquela pessoa não está mais no meu convívio, eu posso praticar gestos amorosos, gestos de bondade com as outras pessoas que me cercam. Então, a partir daí, eu estou reparando os meus erros. São, então, as 3 condições necessárias que a gente tem que lembrar, que a gente precisa de praticar essas três condições para a gente apagar os traços e as consequências de algum ato nosso no passado. O auto-perdão faz com que o nosso melhor... o auto-perdão, ele trabalha da seguinte maneira: fazer o nosso melhor hoje. Então, eu tenho que ter em mente que para eu me perdoar, eu vou me prontificar a hoje fazer o melhor que eu posso. Eu não vou pensar nem no passado, no que já ocorreu, e não vou pensar como vai ser amanhã. Eu vou me levantar, vou pedir a Deus para me guiar, para me orientar, para que hoje eu possa praticar o meu melhor. Abandonar as mágoas do passado. A gente precisa abandonar essas mágoas, ao invés de ficar ruminando aquilo, revivendo aquilo, porque cada vez que eu trago aquela situação à tona, que eu revivo aquilo, eu estou sofrendo novamente. Então, vamos abandonar as mágoas do passado
Eu comentei uma vez que a mágoa é uma coisa que a gente fica trazendo para a nossa vivência atual de uma forma não inteligente. Não é inteligente a gente reviver. Aquilo já te causou um dano, já te trouxe um sofrimento. Vai reviver novamente? Vai voltar a trazer aquilo para o seu momento atual? Então não é inteligente essa postura de guardar mágoa, né? Guardar rancor, guardar ressentimento. Vamos curar as dores do presente, as dores de hoje. Cada dia o seu tempo, cada dia a sua dor. Não é verdade? Cada dia a sua dor. Então vamos curar a dor de hoje. E vamos legitimar os nossos projetos de vida para o futuro. Então, para eu me perdoar, o que eu vou fazer? Fazer o melhor que eu posso hoje, abandonar as mágoas, curar as dores do presente e me concentrar nos meus projetos de vida para o meu futuro. Eu vou estar agindo no meu benefício próprio e, consequentemente, no benefício da família, no benefício das pessoas que me cercam. O perdão é a medicação para que se restaure o equilíbrio. É a medicação que você precisa para a sua cura do seu mal maior, que é o ressentimento. Então, o perdão é um medicamento precioso. O perdão na família, o perdão dentro da nossa família, o perdão para os nossos entes queridos, que é quase diário, é quase permanente. Às vezes a gente fala assim, eu não quero mais saber daquela pessoa, não vou mais me preocupar com meu irmão, não vou mais me preocupar com a minha prima, não quero mais saber daquele tio que eu... Isso não existe. A família é a nossa oportunidade de crescimento, de resgate, de expiação, de prova. Então, na família, a gente precisa perdoar todos os dias. Então, vamos entender que o perdão é a melhor medicação que nós temos. É a cura, é a restauração do equilíbrio no nosso seio familiar, é a restauração do nosso próprio equilíbrio. Quando a gente está magoado, quando a gente não se perdoa, ou quando a gente não perdoa aquela outra pessoa que cometeu alguma falha contra nós, a gente sofre muito. Quantas vezes nós vivenciamos isso na nossa vida? Dormir e acordar revivendo uma dor, revivendo um sofrimento, revivendo uma angústia, justamente porque nós não conseguimos perdoar. Então, não se culpe por não esquecer. Não se culpe por ainda não conseguir ser tão misericordioso quanto você pretende. Mas se comprometa em perdoar. Se comprometa em não querer vingança, não querer dar o troco na mesma moeda, em não querer desejar o mal ou praticar o mal contra outra pessoa. Então, se comprometa em perdoar. Perdoar o próximo, perdoar os seus familiares e, principalmente, perdoar a você mesmo. Porque a nossa vida, para ela deslanchar, para os nossos projetos futuros se concretizarem, eles precisam do auto-perdão. A gente precisa colocar uma pedra ali naquela situação que nos magoou, que nos fez sofrer, tirar o aprendizado que nós podemos tirar daquilo e seguir em frente. E vamos lembrar da mensagem de Jesus, que nos disse: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão é todo dia, toda hora, o tempo todo. Não tem fim. Foi isso que Jesus quis nos dizer. Não tem limite para perdoar. A gente perdoa quantas vezes forem necessárias. Até mesmo porque nós sabemos que nós também vamos precisar de ser perdoados infinitas vezes durante a nossa existência. Então eu convido vocês a fecharem os olhos. Vamos fazer a prece final nesse momento. Vamos mentalizar essa figura amiga de Jesus, capaz de perdoar, capaz de nos perdoar sempre,
por todas as nossas falhas. E vamos nos perguntar se Jesus perdoa sempre a nós todos, diante de todas as falhas que cometemos. Se Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, está sempre disposto a nos perdoar, nos perdoando incessantemente, quem sou eu para não perdoar o meu próximo, para não perdoar o meu irmão? Então vamos nos colocar nessa posição de humildade, porque a humildade também é uma prática necessária para o perdão. São duas virtudes que vão caminhar juntas, para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre. E nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui hoje reunidos em seu nome, nessa corrente de amor, onde todos esses corações estão entrelaçados em virtude de desejarem o mesmo bem, em virtude de desejarem a paz para todos os nossos irmãos, a paz para a Terra, o nosso planeta, que tanto carece de amor, de cuidado, de abraços fraternos e calorosos. Obrigada, Pai, por permitir esse encontro, por permitir esse momento de aprendizado. Eu sou muito grata e te agradeço incessantemente. Esteja conosco, nos ampare, nos guie, nos proteja e seja a luz permanente em nossas vidas. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez, pela paciência. Eu tenho tido algumas dificuldades com a internet, especialmente nesse horário, mas nós vamos continuar aqui, firmes e juntos. Eu sou muito grata à presença e à amizade de vocês. Fiquem com Deus. Que assim seja.